Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre investigações internas, sobre o aspecto de pessoas. A gente vai falar bastante desse tema aqui. Eu sou Cristina Bezerra, sócia fundadora da Compliance Partners Brasil, e nós vamos estar com vocês lá no Congerre. Quem sou eu? Eu sou uma profissional de compliance formada em Direito e eu tenho de verdade paixão por transformar culturas organizacionais. Além de sócia da Compliance Partners, eu sou professora, escritora, palestrante e desenvolvi minha carreira a vida toda, há mais de 30 anos, desses 30, 20 ocupando posições de liderança em empresas de vários segmentos, nacionais e multinacionais. Mas hoje não é sobre mim. Hoje é sobre você e é sobre a Lia. Quem é a Lia? Essa aqui é a Lia. A Lia é engenheira, ela é fera na corrida, ela conseguiu o primeiro emprego, mas ela vai fazer uma denúncia de assédio sexual. E você vai investigar. A Lia não é a única. Relatórios super recentes mostram que 53,2% das denúncias são feitas por mulheres. Então, falar sobre investigação interna é falar necessariamente sobre gente. E cada vez mais a gente vê que os profissionais de recursos humanos estão sendo chamados para participar dessas investigações internas, sejam como os próprios gestores dos canais de denúncia, seja como apoio para outras áreas que eventualmente já cuidem de canal de denúncias. Pode ser que a sua empresa ainda não tenha um canal de denúncias, mas é possível que você receba relatos das pessoas. Então, quando a gente está falando de canal de denúncias, a gente não está falando só das ferramentas, que existem e são muito boas, e cada vez tem um custo melhor. Mas a gente está falando de todo o ecossistema para receber e tratar e investigar denúncias internas e para responder para essas denúncias. Recentemente, o Brasil teve uma modificação legal para dizer que as empresas que tenham CIPA, elas têm que ter necessariamente canais para que as mulheres possam reportar situações de assédio ou violência no ambiente de trabalho, assim como essa sofrida pela Lia. E nesse caso, as empresas vão ser obrigadas a ter mecanismos para recebimento dessas denúncias. Então, o que eu quero propor aqui nessa conversa de hoje é que a gente pense naqueles instrumentos que eventualmente já estejam à disposição da empresa. Muitos compliance officers já têm essa expertise em apurar ou investigar denúncias internas. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é uma das coisas que a gente faz na nossa consultoria, é a nossa experiência investigando denúncias. E, de novo, sob o aspecto de pessoas, que é o aspecto mais importante de todos. Então, falar sobre investigações internas é falar sobre gente. E eu escolhi para hoje aquela música do Caetano Veloso, que se chama Gente. E gente quer comer, gente quer ser feliz, gente tem sonhos, gente tem planos, gente tem pessoas para cuidar. Então, quando a gente está falando do impacto de uma investigação interna na vida dessas pessoas, a gente está falando de algo muito, muito sério, que exige muito preparo e muita responsabilidade. Então, nós vamos dividir essa apresentação aqui em alguns aspectos, porque você tem de um lado uma pessoa que vai falar, você tem de outro lado uma pessoa que precisa ouvir, e aqui eu estou falando das organizações como um todo, porque os canais de denúncia, eles verdadeiramente são termômetros da cultura corporativa, eles são oportunidades para as empresas conhecerem de fato o que está acontecendo na realidade dos seus colaboradores e poderem tomar ações para melhorias. Então, essas pessoas que precisam ouvir, a gente vai considerar como todas aquelas pessoas que precisam tomar decisões. De maneira geral, são os líderes das empresas. Então, você tem de um lado as pessoas que falam, as pessoas que deveriam ouvir, e nesse meio todo tem várias outras pessoas. Vão ser as pessoas que vão investigar,
vão ser as pessoas que vão colaborar com o canal, com o canal de denúncias e com a investigação, e são as pessoas sobre quem os fatos estão sendo tratados. Então, vamos dividir. Sobre gente que quer falar. Esse gráfico aqui, muito recente, essa pesquisa saiu há coisa de um mês, no máximo, mostra o seguinte: ano após ano, os canais de denúncia no Brasil, eles vêm aumentando o número de denúncias a cada 1.000 colaboradores. Então, a gente vê essa progressão aqui no gráfico, e essa pesquisa começou em 2015, até 2024 a gente passa a ter mais ou menos 9,3 denúncias a cada 1.000 colaboradores. Isso é regra para todas as empresas? Não. Tem setores que reportam mais. Mas o que é importante a gente tirar daqui é que a realidade é que quanto mais as empresas comunicam as suas expectativas em relação aos seus colaboradores, as empresas adotam código de ética e conduta, adotam políticas, fazem treinamentos, capacitam as pessoas para entenderem o que é um assédio, o que é uma violência no ambiente de trabalho, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mais as pessoas buscam esses canais para se comunicarem. E aqui a gente está vendo um recorte, e eu recomendo muito esse relatório, mas um recorte de que o assédio sexual é o número 1 dos casos críticos. Então, os casos críticos aumentaram ao longo dos anos, as empresas costumam classificar o tipo de denúncia que elas recebem por criticidade, e o assédio sexual ocupa aqui o número 1. E aí, gente, o que a gente pode falar da nossa experiência com relação às pessoas que querem falar, o chamado denunciante, né? Então, aqui são algumas dicas que a gente foi elaborando e foi aprendendo e desenvolvendo ao longo de muitos anos de experiência fazendo investigações internas, tá? Então, não tem certo ou errado, são frutos da nossa experiência aqui. A gente pode dizer que a investigação interna, ela é um pouco de ciência, um pouco de arte, mas eu trago aqui para vocês e compartilho com vocês as dicas do que a gente aprendeu ao longo desses anos fazendo investigação interna. Então, em primeiro lugar, e essa eu acho que é fundamental, não existe denúncia pouco importante. Isso não existe. Por mais que as empresas classifiquem por nível de criticidade, toda denúncia é importante. No mínimo, ela é importante para quem a fez. Eu me recordo de uma vez que eu recebi uma denúncia em que o colaborador se queixava que havíamos reduzido o tamanho da porção de proteína da comida que era oferecida no refeitório da empresa. E naquele momento, algumas pessoas se surpreenderam, falaram, mas o canal de denúncia está sendo usado para isso? Por que esse colaborador não procurou o gestor? Por que esse colaborador não usou outro caminho? Ou será que o colaborador entendeu que o canal de denúncia deveria se prestar para outras coisas? E naquele momento eu tive a clareza de que para aquele colaborador aquilo era muito importante. A gente está falando de uma atividade que requer um esforço físico muito grande dos nossos colaboradores. E havia sido feito naquele momento uma renovação do prestador de serviço de refeição, e para a negociação, para a redução de preço, que foi interessante para a empresa, né, para otimizar esse prestador de serviços, houve sim uma redução na proteína oferecida. Então, esse colaborador, ele trouxe para a empresa uma ideia que a empresa não tinha. Quando a empresa tomou a decisão de renegociar o contrato e trazer melhores condições financeiras nesse contrato, ela não entendeu qual era o impacto que isso poderia causar, até no nível de engajamento e de saúde de um colaborador. Então, vejam só, uma denúncia que parecia eventualmente pouco importante, permitiu que a empresa revisitasse uma negociação contratual e alterasse o tamanho para voltar, pelo menos, a porção da proteína que tinha antes. Então, esse é um exemplo que eu gosto de trazer, porque ele faz a gente refletir. Nunca a gente pode tomar uma denúncia como sendo pouco importante, tá?
Segundo, o que o denunciante faz é confiar na empresa. Quando a gente faz um código de conduta, que a gente pede para os colaboradores para que eles reportem problemas, que se eles virem alguma situação que não está de acordo com as regras, não está de acordo com os valores da companhia, a gente pede que eles falem. Então, eles estão respeitando e estão confiando nos sistemas que a empresa coloca à disposição deles. Como que a gente tem que retribuir? A gente tem que retribuir com o mesmo nível de respeito. Então, esse é um outro ponto que está conectado com o primeiro, de que não tem denúncia pouco importante e que aquele colaborador, ele não está fazendo mal para a empresa, ele está fazendo um bem, ele está devolvendo uma confiança que você pediu para ele dar para você. Então, você retribui do mesmo jeito, tá? Além disso, gente, é importante a gente desmistificar a ideia de que denunciar é fácil. Ninguém acorda um dia de manhã e fala, estou com vontade de entrar no canal de denúncias da empresa. Tem todo um processo de angústia, que a gente vai falar daqui a pouco, mental, baseado em crenças que a gente tem, em valores, em vieses, em experiências passadas, no funcionamento mesmo do nosso cérebro, né? Nas nossas reações, as reações das amígdalas, né, que a gente tem aqui no cérebro, que nos fazem ficar aversos aí a situações de perigo, então, ansiosos, angustiados. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, as pessoas, quando elas resolvem falar, isso tem um impacto na vida delas, e que é importante que a gente conheça esse impacto, que a gente entenda que realmente não é um processo fácil para ninguém, mas não é um processo fácil para quem está denunciando. Cabe a nós tornar esse caminho um pouco mais tranquilo, naturalizar, agradecer, valorizar, respeitar essa pessoa que se dispôs a falar conosco. E você pode estar se perguntando, mas e as denúncias de má-fé? Existem? Sim, existem. Na nossa experiência, a gente já se deparou com algumas situações em que o canal tenha sido usado não com a boa-fé esperada, mas como um mecanismo, eventualmente, de vingança, um mecanismo de querer prejudicar alguém por alguma razão e tal. Mas isso, os números mostram, é a exceção. A empresa que tem uma cultura que naturaliza e que valoriza o reporte, ela vai ter, nesses casos, muito poucos, e a própria empresa vai conseguir identificar, e os empregados, os colaboradores, eles vão se separando dessa mentalidade de usar o canal para uma coisa que não seja lícita, legítima, que é, de fato, apontar os problemas da organização para que a organização possa solucioná-los. E aqui, quando a gente fala da questão de que não é fácil para as pessoas reportar, o que a gente quer dizer é que existem vários estudos de várias instituições muito sérias dizendo o seguinte, que ainda que a gente veja aquele aumento que eu mostrei no relatório anterior, de que as pessoas estão começando a reportar mais e usar mais os canais de denúncia, ainda existe um universo de situações que são conhecidas pelos colaboradores nas empresas e que não são comunicadas. A estatística é, em média, 4 em cada 10 pessoas sabem de alguma coisa ou suspeitam de alguma coisa, mas elas se calam. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, porque faz parte do nosso trabalho como investigadores entender essa realidade que se passa dentro da cabeça de cada um. Então, aqui algumas imagens para a gente lembrar quais são as histórias que os colaboradores contam para si mesmos. O que nós contamos para nós mesmos diante de uma ameaça percebida pelo nosso sistema mental de reportar um problema. O primeiro deles é a sensação de que não vai dar em nada. E aí a gente tem a imagem da pizza, essa brasileiríssima expressão que tudo vai acabar em pizza. A segunda imagem aqui, a gente escolheu uma bola de cristal, porque existe, muitas vezes, a crença dos colaboradores de que a liderança, com certeza, está sabendo. Então, para que eu vou arriscar me queimar, que é a outra figura que a gente escolheu aqui, para que eu vou arriscar me queimar se eu acredito
que a liderança já está sabendo. Ou então, eu digo assim, isso não é minha responsabilidade, eu transfiro para o outro, eu transfiro para os recursos humanos, eu transfiro para o compliance, para o jurídico, para os líderes, a responsabilidade. Eu digo, isso não é comigo, eu não sou pago para fazer uma denúncia. E aí eu também me omito. Esse aqui das pessoas de mão dada é alguma desculpa que eu já ouvi várias vezes. Eu não achei que fosse um problema, ou eu achei que fosse um problema, mas como está todo mundo fazendo, a pessoa acredita que, ainda que ela saiba que está errado, se está todo mundo fazendo, aquilo transformou o código de conduta e a política da empresa numa norma morta, né? Porque está todo mundo fazendo. Então, ela também não reporta. A outra figura mostra as relações de amizade, que também são muito delicadas, as reações de lealdade. Muitas vezes o colaborador tem um excelente relacionamento com o gestor ou com a gestora, com os líderes da empresa, com o dono, dona da empresa, ou tem até um bom relacionamento com seus pares, com seus colegas, mesmo aquele que eventualmente esteja fazendo alguma coisa errada. Então, na nossa cultura, não é uma cultura de muito confronto. Então, a gente prefere se omitir a romper um relacionamento, ou arriscar a romper um relacionamento. E isso ainda é mais visível em empresas que estão situadas em cidades em que as pessoas se conhecem, que elas convivem fora do ambiente de trabalho. Isso também é um risco muito grande. E eu estou falando tudo isso, gente, porque a gente precisa entender que existem esses processos mentais, que as pessoas não vão simplesmente usar o canal de denúncias porque ele existe, porque ele está disponível e porque o código de conduta fala que as pessoas têm que falar. A gente tem que entender esse processo mental e essa dor, essa angústia de quem quer falar e tentar minimizar e endereçar essas questões. A última figura aqui das pedrinhas escorregando tem a ver com a primeira de estar todo mundo fazendo. A pessoa cria na cabeça dela, eu não tenho certeza se é um problema. Então, se eu não tenho certeza, é melhor eu não falar nada. Então, a gente precisa poder superar essas barreiras mentais que as pessoas criam para falar. E aí, falando em barreiras mentais, vem aquela pessoa do outro lado. Então, entre a pessoa que quer falar e aquela pessoa que precisa ouvir, mas às vezes não quer ouvir. Então, também os estudos que estudam comportamento humano e que estudam canais de denúncia já há algum tempo, eles dizem que também muitas vezes a própria liderança manda mensagens que são percebidas pelo ambiente e acabam sendo entendidas como eu não quero ouvir o que você tem para me dizer, o que impediria também que as pessoas falassem. Então, também usando imagens aqui, a primeira de todas é aquela percepção, desde a perspectiva agora de quem deveria querer ouvir, de que o canal é usado para fofoca, que o canal é usado para apontar dedos para as pessoas. Então, esta é a primeira imagem que a gente escolheu aqui. Tem uma segunda crença muito arraigada também na nossa cultura, de que a política de portas abertas, ela é suficiente, ou seja, que os meus colaboradores sabem que eu mantenho as minhas portas abertas e, portanto, eles vão vir me procurar se tiverem um problema, eles não vão precisar usar o canal de denúncias. Só que a gente vê também, os mesmos estudos mostram que há um desequilíbrio, e aí aquela pecinha ali você se arrisca a desmontar uma estrutura que você acredita que existe, que é um desequilíbrio entre a percepção dos líderes com relação aos níveis de confiança. Os líderes acham que 76% dos líderes acham que os seus colaboradores confiam neles. Só que as mesmas pesquisas mostram que 42%, 43% dos colaboradores confiam nos líderes. Então, existe aqui um intervalo, né, de um excesso de confiança, tanto na cultura da porta aberta, quanto no próprio fato de que as pessoas vão poder falar diretamente com os líderes. E é por isso que é tão importante fomentar o uso do canal também, tá? O outro ponto aqui, a gente tem uma pessoa aqui com uma calculadora, para representar também a questão de quando os líderes, eles avaliam o valor do canal de denúncia,
de uma maneira um pouco diferente. Muitas vezes os líderes acreditam que o canal de denúncias ele funciona bem se você consegue fechar rápido os casos, né? O quão mais rápido, que é uma medida também, né? Você consegue apurar um caso e fechar, ou quantos casos você ainda tem pendente. São medidas, mas não são as melhores medidas ou não são as únicas medidas. Na verdade, o canal de denúncias, ele serve para você entender a realidade dos seus problemas. Tem que solucionar um problema que é apontado, mas também entender a causa raiz, entender que processos falharam, o que a empresa poderia ter feito diferente para não gerar aquele problema, em primeiro lugar. Porque senão você vai, resolve e, eventualmente, no dia seguinte, você vai ter uma denúncia parecida. Então, é importante também valorizar o canal de denúncia pelo que ele é, uma ferramenta de gestão estratégica para melhorar a eficiência e os resultados e a reputação da empresa, inclusive como marca empregadora. Bom, aqui na peça de xadrez, às vezes a gente tem um impasse entre o que o colaborador espera e o que o gestor espera, né? Muitas vezes o colaborador, quando ele leva uma denúncia, ele espera uma medida corretiva, e enquanto muitas vezes os gestores esperam minimizar o risco para a empresa. Então, pode ser que haja aí um desencontro de expectativas. E as duas últimas figuras, uma é uma pessoa absolutamente zen, que a gente vê às vezes acontecer, a ilusão de que está tudo bem. Um otimismo excessivo em relação ao que está acontecendo na empresa. Uma ilusão de que porque não estão sendo trazidos problemas, que eles não existem. Ou porque você fez uma pesquisa de clima, você aplicou algum tipo de teste renomado, como o GPTW, e os resultados foram positivos. O canal de denúncias, ele não substitui essas pesquisas, esses estudos, mas complementa. Ele pode trazer informações que, eventualmente, essas pesquisas não trazem. E, infelizmente, em relação à compliance, a expressão se não tem más notícias, está tudo bem, não funciona. Se não tem más notícias, talvez é porque você não saiba que tem alguma coisa acontecendo que você realmente não sabe, e você não pode gerenciar aquilo que você não conhece. E a última imagem, a imagem do óculos, né, não enxergando direito, tirando de foco aqui, é realmente essa percepção de que eu não entendo direito para que funciona o canal de denúncia e, portanto, eu não valorizo. São as outras barreiras que nós, operadores do canal de denúncia, gestores de canal de denúncia, também temos que conhecer para poder garantir que ele seja super efetivo. E aí, agora a gente vai falar sobre as pessoas que investigam. No caso, nós. Eventualmente, nós podemos ter esse chapéu de investigar depois que as pessoas decidirem falar e garantir que quem tem que ouvir vai ouvir o recado que precisa ouvir. Então, é sobre gente que investiga que a gente vai falar agora. E a pessoa que investiga é um colega daquela outra pessoa que está reportando. Então, em primeiro lugar, a gente já tem uma vivência com essas pessoas, a gente já os conhece, ou conhece o tipo de trabalho que faz, e aí é inevitável que a gente traga os nossos vieses inconscientes. A gente sabe que eles existem. O que a gente pede é que, para a gente poder ter objetividade, imparcialidade, neutralidade, mente aberta e disciplina rigorosa, a gente precisa também poder reconhecer que todas aquelas emoções que se passam na cabeça da pessoa que denuncia e todas aquelas emoções que também se passam na cabeça da pessoa sobre quem, eventualmente, a denúncia é feita, ou aquela pessoa que vai ter a responsabilidade de resolver o problema, elas se passam dentro de quem está investigando. Então, é muito importante que a gente tente identificar os nossos vieses e a gente tentar superá-los, trazendo eles para a consciência e, eventualmente, compartilhando. Por isso que as boas práticas dizem que as decisões colegiadas são melhores, né? Elas ajudam, porque daí você tem múltiplas perspectivas. O ponto de atenção aqui é que, muitas vezes, os grupos que formam as decisões colegiadas, né, os grupos que tomam essas decisões, eles são muito homogêneos. As pessoas têm
eventualmente os mesmos vieses, porque elas têm mais ou menos o mesmo perfil de idade, de formação, de histórico. Então, é importante, sim, tomar decisão colegiada, mas é importante também garantir que a gente não tenha aqueles vieses de grupo, sabe? Como, por exemplo, o viés da confirmação. Se todo mundo está pensando igual a você, você imediatamente acredita que o seu pensamento é o melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação a nós que investigamos, é a gente reconhecer os nossos vieses, trazer à tona, compartilhar e sermos o tempo todo muito rigorosos com os princípios de investigação interna, especialmente sigilo, imparcialidade e tudo mais. E aí eu trago uma frase que eu acho muito legal, de um treinamento que eu fiz, que diz o seguinte: nós não somos responsáveis pelo nosso primeiro pensamento. Aqui é o viés. Nós não somos responsáveis pelo nosso primeiro pensamento, mas nós somos sim responsáveis pelo nosso segundo pensamento e pela nossa primeira ação. Então, ainda que o nosso pensamento venha enviesado, o rigor que uma investigação interna exige, o respeito pelas pessoas que estão colaborando com a empresa e estão fazendo aquilo que você pediu, ele tem que ser a sua primeira ação. E aí, lembrando, né, a investigação interna normalmente é uma das nossas atribuições. A gente tem que poder fazer o que a gente faz na empresa com a tranquilidade. Então, muito cuidado da maneira como a gente se comporta numa investigação interna, que tem que ser compatível com a maneira como a gente se comporta de maneira geral em todas as nossas outras atribuições, né? Até porque a gente precisa manter a credibilidade perante os nossos colegas. Se quando você está dando um treinamento, fazendo uma comunicação, você tem um perfil, e quando está investigando, você tem um perfil completamente diferente, essa dissonância pode afetar a credibilidade que a gente tem perante as pessoas. Além disso, quando as pessoas têm a atribuição de investigar, as pessoas tendem a achar que o investigador, e eu estou colocando entre aspas mesmo, ele tem mais poder do que realmente tem. E é importantíssimo que a gente se comporte de tal maneira que demonstre que não é um poder, é uma responsabilidade, é mais uma das responsabilidades pelas quais a gente é retribuído na empresa, né? Então, a gente tem ali o nosso conjunto de responsabilidades, e essa é uma responsabilidade muito séria, mas não é um poder. E é importante a gente não incentivar essa fantasia. E aí eu trago uma questão polêmica, né, que sempre me perguntam, é se quem investiga pode recomendar ou decidir as ações disciplinares. Idealmente, quem investiga tem que trazer os fatos, tem que apurar os fatos. Por isso que uma maneira também da gente falar, ao invés de falar investigação interna, falar apuração. E a lei fala também em apuração. Por quê? Porque você vai tentar identificar o que de fato aconteceu na realidade dos fatos em relação ao que foi reportado. E aí, nesse momento, você tem que gerar um relatório que resuma a sua apuração de tal forma, com evidências tão concretas, com rastro, com rastreabilidade, que demonstrem o caminho que você percorreu e que esse caminho esteja alinhado com o plano que você traçou e que, se você desviou daquele plano, por que você desviou? Então, tudo isso tem que levar a um relatório que qualquer pessoa que receba aquele relatório, ela possa chegar às mesmas conclusões, objetivamente falando, que você chegou. Então, eu vejo que o papel do investigador é entregar a apuração e que a empresa tem que ter protocolos de medidas disciplinares, tem que ter política escrita, tem que ter uma regra que aplique semelhantemente penalidades iguais para comportamentos iguais. Claro que nem todo comportamento é exatamente igual ao outro, mas que se aplique de forma consistente, com o mesmo rigor, para comportamentos parecidos, as mesmas medidas disciplinares. Então, nesse momento, a pessoa que investigou, eventualmente, ela pode se afastar da tomada de decisão ou até participar como alguém que recomenda, como parte de um comitê. Mas a verdade é que, a depender do tamanho da empresa, a gente já viu, em nossa experiência, pessoas
que apuram os fatos e também fazem parte do comitê que toma decisões. Tem que entender o que funciona para cada empresa. E aí você tem mais um grupo de pessoas, que são as pessoas que fazem parte da investigação. E o primeiro elemento que eu quero trazer aqui é que as pessoas, elas não são o sujeito da investigação. Aliás, o contrário, elas não são o objeto da investigação. As pessoas denunciadas, elas são objeto de uma apuração que vai determinar se ocorreu um comportamento e se esse comportamento desviou das regras. Então, essa é uma questão terminológica que implica aqui uma questão conceitual de que o objeto das apurações, o objeto das investigações internas são os comportamentos, são os fatos, e não as pessoas. Porque daí você tira um pouco essa questão assim, eu estou investigando fulano. Não, você está investigando uma suspeita, ou uma narração, uma alegação de fatos que podem ou não ter ocorrido. E é o seu papel entender e trazer evidências, trazer luz, trazer de uma maneira objetiva elementos para formar uma decisão da empresa. Então, é uma diferença sutil, mas é uma diferença que eu acho importante a gente fazer, tá? E um outro ponto também importante é que a investigação interna, ela não é uma ação judicial. Quando a gente fala em ação judicial, a gente fala do direito à ampla defesa, do contraditório, né? Mas, na verdade, quando você está fazendo uma apuração interna, você está apurando os fatos para ajudar aquela empresa a entender os seus processos e melhorar, e entender onde que estão falhando. Então, naquele momento, a gente pode ter uma discussão se você realmente precisa ouvir a pessoa que é sujeito da apuração. Então, a depender da jurisdição, tem países em que isso é obrigado, tem países em que isso não é obrigado, é uma decisão de cada empresa. O mais importante é que isso esteja previsto documentalmente, ou seja, que você não crie isso muito no caso a caso, que você determine, por exemplo, numa política, em que momento você irá ouvir o sujeito da investigação. No momento um pouco mais adiantado da apuração, quando você já fez os levantamentos documentais, quando você já ouviu testemunhas, nesse momento, eventualmente, você vai ouvir. Existem razões para, eventualmente, você não ouvir. O ideal é que isso esteja tudo documentado em protocolos, para que não seja uma decisão ali naquele momento. Tudo que eu estou falando aqui é para você trazer mais segurança para você mesmo, para as pessoas envolvidas e para a organização que você representa nesse momento. E aí, gente, por que essa dúvida de ouvir ou não ouvir o sujeito da investigação? Porque isso pode impactar muito profundamente a vida de uma pessoa. Eu tenho experiências de que pessoas realmente elas ficaram muito mal quando elas se souberam sujeito da investigação. Você tem, às vezes, um colaborador num nível não tão sênior que trata isso com muita naturalidade, profissionalismo e tranquilidade, e tem pessoas, às vezes, até de um nível mais sênior, que você esperaria que já tivesse um pouquinho mais de consciência sobre o que é um processo de apuração, e essa pessoa, muitas vezes, se desequilibra, fica tentando descobrir quem foi que denunciou, especialmente, né, quando é possível o anonimato. Inclusive a lei brasileira fala na proteção ao denunciante, ao anonimato. Então as reações podem ser surpreendentes, tá? E ouvir ou não o sujeito da investigação, como a gente falou, de acordo com o protocolo que a empresa decidir. Agora, existe uma coisa chamada comunicações de cortesia, ou seja, vamos dizer que você vai apurar uma denúncia relativa a uma pessoa que reporta para um líder que pode ser um par seu, ou um líder até eventualmente numa posição mais alta que a sua na organização. E aí existem protocolos para você informar essas pessoas, dependendo do nível hierárquico, de que você vai conduzir uma investigação. E nesse momento é importante garantir que a pessoa entenda a confidencialidade, o sigilo e todos os princípios para não interferir na organização. Bom, em casos de relatos de assédio sexual, é uma boa prática que a vítima ou potencial vítima, ela seja entrevistada por pessoas de um gênero diferente do assediador,
e os números mostram que na maioria dos casos reportados de assédio, a vítima é mulher, o assediador é homem. Então, nesse momento, é importante ter um acolhimento, né, para essa vítima, a lei fala disso, e é importante, uma boa prática, que a pessoa não seja entrevistada por uma pessoa do mesmo sexo que potencialmente lhe causou uma dor grande, como é o assédio, tá? Aqui existem outras situações também, né? Quando há vulnerabilidade dos envolvidos, é muito importante buscar o apoio de especialistas. Tudo que eu estou falando aqui vem com base na nossa vivência, na nossa experiência, e não é, obviamente, um conselho jurídico. Então, é muito importante buscar, sim, o apoio dos advogados, da empresa, internos ou externos, para entender em que situações a empresa tem que tomar cuidados ainda adicionais, tá? E aí, acho que o recado principal aqui é que as pessoas que participam de uma investigação, elas estão colaborando para a melhoria dos processos da empresa. Então, elas nunca devem se sentir acuadas, agredidas, ameaçadas, tem inclusive riscos de natureza criminal se a empresa fizer isso. Então, é muito importante lembrar que elas têm que ser tratadas com respeito. Elas fazem parte da organização e elas estão colaborando com a organização. A ideia das denúncias de má-fé, a gente já falou, normalmente não correspondem à realidade, e existe talvez essa fantasia na cabeça das pessoas, então é importante ter dados para mostrar qual é realmente o impacto de denúncias de má-fé, que são, na nossa experiência, a exceção. E o mais importante, gente, nunca menosprezar a cultura. Tudo que eu estou falando aqui tem que ser trazido dentro da cultura de cada empresa. E a gente tem que saber entender como funcionam as coisas para que o processo de investigação ele seja o mais eficiente possível e o mais aderente à cultura organizacional. Lembrando que o óbvio não existe, tá? É muito importante a gente cuidar das hierarquias lá da empresa, entender quem que precisa saber do que em que momento, tá? E aí, eu quero compartilhar com vocês, e infelizmente a gente já está se encaminhando ao final dessa conversa, que eu espero que tenha trazido aqui alguma luz para vocês com relação a um processo que é um processo importantíssimo dentro de uma organização e que traz impacto profundo, tanto para a organização, quanto, obviamente, para as pessoas daquela organização. Então, me encaminhando para o final, eu fiz uma pesquisa para buscar a percepção de outros compliance officers atuantes no mercado, tá? Então, a primeira dica aqui do que dizem os compliance officers, além da Cristina, é nunca contar para o sujeito da investigação, a menos que seja obrigatório. Lembra que a gente falou lá de ter ou não protocolo? A experiência dessa pessoa aqui é que realmente evitar envolver a pessoa que está sendo sujeita da investigação logo no início, quando você ainda não tenha provas suficientes ou que você realmente, quando você já não tem alguns elementos mais fortes, e aí só ouvi-lo quando você realmente precisa ouvi-lo. E ela traz essa experiência aqui, que já teve gente que simplesmente deixou a empresa depois de saber que tinha sido denunciado. Outra dica, que também podia usar a mesma imagem, investigação não se comenta nunca. E o foco tem que ser na melhoria de processos. A punição é consequência da má-fé. Se não for má-fé, tem que educar mais do que punir. E essa é a maneira como eu também acredito, que as organizações elas têm uma belíssima oportunidade de aprender com o que está sendo reportado através dos seus canais de denúncia. Aprender, educar, reforçar e punir só quando realmente você percebe que a pessoa sabia, tinha condições de ter tomado uma decisão diferente e ainda assim escolheu fazer o errado, tá? Outro ponto aqui, né? Atenção com os pré-julgamentos, né? Já tivemos casos em que o óbvio, que parecia óbvio que tinha acontecido, até ouvir outras pessoas e a história se reverter. Então, muito cuidado com as emoções, com aqueles vieses lá que a gente falou, né? Não são todas as pessoas que conseguem se manter objetivas e imparciais.
As entrevistas de apuração, as pessoas estão de fato preparadas, e isso é uma coisa que a gente acredita muito aqui na Compliance Partners, que a gente precisa preparar as pessoas que vão participar das apurações, porque existem aqui, esse Compliance Officer aqui traz essa experiência de que a entrevista poderia ter sido totalmente evitada, e eventualmente toda a prova ali poderia ter sido produzida documentalmente, ou então que a pessoa foi para uma entrevista com pouca preparação, não tinha lido o que já tinha levantado. Então, preparo, né? E aí, a última parte da nossa conversa foi uma pesquisa que eu fiz para entender o que esperam os nossos clientes internos, o que esperam os líderes das nossas organizações, com base nas vivências que eles ou elas tiveram em relação a investigações internas e canais de denúncia, né? Então, o que eu ouvi de maneira geral e unânime é que realmente a pessoa que está apurando, ela tem que tomar muito cuidado para não pular, né, etapa, para não pré-julgar, para realmente ouvir genuinamente as partes, ouvir com a intenção de entender, ouvir não com a intenção de julgar ou de encerrar logo o assunto, mas ouvir as partes com a intenção de entender. E aí, essa pessoa aqui trouxe que muitas vezes na investigação interna, a pessoa que foi investigada ou foi ouvida até como testemunha, ela ficou com a percepção de que a pessoa já estava com uma opinião formada, e isso diminui muito a credibilidade de uma apuração e a colaboração dos colegas. Então, de maneira geral, principal de tudo, respeito, cordialidade, diplomacia, educação, né? Sempre, não importa a gravidade ou a causa ou o ocorrido, né? Depois, imparcialidade e foco total em fatos, sem emoções ou sentimentos. A gente entende que não é fácil, mas a gente tem que buscar essa objetividade e demonstrar uma tranquilidade na hora de conduzir um processo desse, né? Aqui a pessoa traz fatos e apenas fatos. Ah, mas tudo indica? Mas já tem prova? Se não tem, então ainda não tem nada, né? E não importa quem seja, que posição ocupe, né? Todos devem ser tratados da mesma forma, com educação. De novo, a preocupação de ouvir genuinamente, se colocar no lugar do outro, ter empatia. E esse aqui é um ponto importante. Isso veio de uma pessoa que colaborou como testemunha de um caso, e ela falou o seguinte: olha, quando eu fui entrevistada, absoluto, e eu obedeci. E o sigilo absoluto me deixou muito sozinha, muito solitária, porque eu não podia compartilhar com ninguém, nem com o meu chefe. Então, entender que uma investigação gera muito medo e ansiedade. E essa pessoa se queixou que nunca recebeu nenhum feedback. Ela colaborou com o processo, foi solicitado que a pessoa mantivesse sigilo de tudo, e ela acabou não tendo nenhum feedback, até para entender se realmente existia uma oportunidade de melhoria ali naquela área da qual ela era também uma das responsáveis. Então, os clientes internos esperam empatia em primeiro lugar, e essa palavra se repete, vem outra aqui, olha, creio que o tema mais sensível é ter empatia, tentar entender a raiz do problema e ter sensibilidade. Então, o que eu estou pedindo aqui nessa aula de hoje, e essa é a mensagem final, né, é que gente é o espelho da vida, ainda na música do Caetano Veloso, gente é um doce mistério, e a gente está cuidando de pessoas. Então, talvez usar a palavra gente, para a gente pensar em alguns princípios que devem nortear o nosso comportamento numa investigação interna. O primeiro deles é gentileza. O segundo é empatia. A gente ouviu bastante isso aqui hoje. Neutralidade. Você realmente buscar entender os fatos com neutralidade, não ter pré-julgamentos. Trazer os fatos à tona, é a letra T. E educação contínua. Buscar uma educação para você mesmo, buscar uma educação para a sua organização, naturalizar o tema do canal de denúncias, naturalizar o tema das investigações internas, explicar para as pessoas para que serve, como é feito, por que melhora, gerar relatórios, que podem ser, obviamente, relatórios anonimizados, estatísticos, mas mostrar para as pessoas
que a voz dela teve vez, que aquilo que ela falou foi ouvido pela organização e que a organização está agradecendo e retribuindo através da melhoria contínua dos processos. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre canal de denúncia, se vocês quiserem saber um pouquinho mais como a gente pode ajudar na capacitação de pessoas na sua organização, eu e o Cláudio, meu sócio, estaremos com o nosso stand no Congr, agora, nos dias 20 e 21 de março, em Bauru. Vamos ter um prazer enorme de tomar um cafezinho com vocês, ou depois também do evento, e eu deixo aqui um QR Code para você se conectar comigo, se quiser, no LinkedIn. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter assistido essa aula. Vai ser um prazer te conhecer em pessoa.